Mais uma péssima notícia no São Paulo. Nova lesão é confirmada e São Paulo tem desfalque. Vamos falar muito aí sobre isso, vamos falar mais também sobre essa situação envolvendo a demissão do Belmonte. Tem mais notícias sobre isso e muito mais pra gente trocar aquela ideia, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora pra mais um vídeo, ó. O negócio é o seguinte, amanhã na quarta-feira vamos ter aí a CBF anunciando de forma oficial, tá? O novo calendário da temporada de 2026. Como assim novo calendário, Gabriel? Exatamente, vai mudar, se não tudo, quase tudo no futebol brasileiro, né? Em questão de data, de calendário, a partir de 2026. Já comentando aqui, já pô, tem, sei lá, semanas, né, as notícias que tá saindo sobre aí, mudanças que estavam previstas e já tem algumas até confirmadas, tá? Que é, por exemplo, mudança na Copa do Brasil de 2026, tá? Ano que vem também tem Copa do Mundo, né? Então, já é um ano meio, como é que eu posso falar? Não é um ano como todos os outros, porque já todo ano tem Copa do Mundo, né? Então, ano que vem tem Copa do Mundo, tem uns anos que tem Copa América também, né? E tem a paralisação, mas enfim, ano que vem tem Copa do Mundo e muitas mudanças aí no calendário. Vamos lá, a primeira grande novidade que a gente tem é na final da Copa do Brasil. Segundo o UOL, a final da Copa do Brasil de 2026 será realizada em jogo único e em campo neutro, tá? Então a primeira grande bomba é essa, final da Copa do Brasil 2026, um jogo só e um campo neutro, tá? Eu já achei isso aí uma péssima ideia. Comentei isso aqui com vocês, quando saiu a notícia que a ideia estava sendo discutida ainda, eu falei, ó, eu não acho legal. Já teve uma mudança dessa forma na Libertadores, que antes era jogos, né, ida e volta, né, cada um jogava um jogo na sua casa, aí depois mudaram para o jogo único no campo neutro, como acontece na Champions, por exemplo, né? E fizeram isso na Libertadores. Eu, pelo menos pelos comentários que eu vejo das pessoas, a grande maioria prefere, né, como era antes, jogo ida e volta, e agora a Copa do Brasil também vai ser assim, tá? Um jogo só em campo neutro, a grande final. Eu não gosto, né? Minha opinião, tem gente que gosta, eu não gosto, mas tá aí, a primeira grande novidade é Copa do Brasil, jogo único em campo neutro, a final, tá bom? E temos também mudanças, rapaziada, não só na final, mas também em outras fases da competição. Olha aí, a nova Copa do Brasil deve ter 5 fases iniciais, tá? Atualmente a Copa do Brasil ela tem 3 fases iniciais, agora vai ter 5, tá? 3 fases iniciais antes das oitavas, tá? São 3 fases, depois oitavas, quartas, semifinal, como a gente conhece. Agora vai ser 5 fases, depois as oitavas em diante, entendeu? Era 3, agora é 5. Vai ter aí, vai ser o seguinte, a primeira fase até a quinta fase vai ser jogo único, tá? Então da primeira fase da Copa do Brasil até a quinta fase vai ser jogo único. Oitavas de final, ida e volta. Quartas de final, ida e volta. Semifinal, ida e volta. E a final, como acabamos de comentar, jogo único, tá? Outro ponto importante, evidentemente, né, que a gente tinha 3 fases iniciais, agora vai para 5. Isso significa o quê? Como tem mais fases, vai ter mais times. Devemos também ter um aumento significativo no número de times, tá? Então, essa é a nova Copa do Brasil, tá? Afinal, jogo único e agora tem 5 fases iniciais antes das oitavas. Antes era 3, agora é 5 e vai ter mais times também, né, entrando aí na competição. Essa é a nova Copa do Brasil. Gostou ou não gostou? Eu não gostei muito não, confesso pra vocês, né? Não gostei por causa da final, jogo único, eu não gosto, eu acho legal, acho que tem que ser ida e volta, acho bem mais legal, bem mais maneiro do que um jogo só, entendeu? Acho que é bem mais legal, mas enfim, é uma forma que a CBF achou aí, né, de melhorar o calendário, tá bom? Então a Copa do Brasil é isso. Agora vamos aqui para outras mudanças, vamos lá, ó. Informação também do UOL, tá? Do Rodrigo Matos do UOL. A CBF prepara mudanças radicais no calendário do futebol brasileiro para 2026. O novo calendário vai ser divulgado de forma oficial amanhã, na quarta-feira, como eu falei anteriormente, tá bom? Aqui a primeira mudança é a Copa do Brasil, mas a gente já comentou sobre a Copa do Brasil, né? Então, depois a gente vai falar sobre isso. Sobre o Brasileirão também temos mudança. Vamos lá. Antecipação do início do Brasileirão. Em 2025, nesse ano,
O Brasileirão começou no dia 29 de março, tá? Esse ano começou no dia 29 de março. Em 2026, a primeira rodada deve ser próxima ao início da temporada. É provável que o Brasileirão seja disputado juntamente com os estaduais, tá? Então a gente deve ter aí times, né, cara, disputando o estadual e o Brasileirão ao mesmo tempo, entendeu? Pode ser que isso aconteça aí, né? A gente vai ter a confirmação amanhã, quando a CBF divulgar de forma oficial o calendário, tá? Então, no Brasileirão a gente vai ter uma antecipação do campeonato. Vai começar mais cedo do que começou desse ano, que foi no dia 29 de março, tá bom? Agora, sobre os estaduais. Os estaduais vão ter uma redução de 16 datas para 11 datas. Essa mudança já foi até anunciada. Então, antes, os estaduais tinham 16 datas, agora vão ser 11 datas, tá bom? Então, são aí mudanças, né, nas principais competições do futebol brasileiro a partir de 2026, tá bom? A gente vai ter aí também, né, aqui não vai ter um interesse muito do São Paulo, mas como comentar aqui, ó. Aumento das séries C e D. A série C deve aumentar de 20 clubes para 28, tá? Então vai ser 28 clubes na série C a partir do ano que vem. Enquanto a série D passa de 64 times para 96, irmão. Eu juro pra vocês que eu nem sabia que a série D tinha 64 times, né? Pelo menos tá aqui na matéria do UOL, entendeu? E agora vai para 96, tá? Então a série C e D vão ter também um aumento significativo aí nos clubes, né, que vão disputar essas duas divisões aí, tá bom? Aí, rapaziada, sobre a Copa do Mundo que eu falei que tem ano que vem, né? Falei pra vocês que vai ter a Copa do Mundo ano que vem, né? Então sobre isso que vamos falar agora. Haverá também a paralisação para a Copa do Mundo, apesar que isso aqui também é óbvio, né? Sempre tem Copa do Mundo, tem a paralisação aí dos campeonatos para poder ter a Copa do Mundo. A novidade é, a parada tem que ser bem anterior ao início da Copa do Mundo por exigência da FIFA, né? Então a gente vai ter, né? Vai ser paralisado bem antes das competições, entendeu? Por exigência da FIFA aí, tá? Então vai ter que ter um espaço aí, né, considerável da paralisação dos campeonatos até o início da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é do dia 11 de junho até o dia 19 de julho, tá? Então são aí algumas mudanças, né, que a gente tem aí no calendário para 2026. Vamos saber todos os detalhes mais completos, né, amanhã, quando a CBF anunciar de forma oficial, mas já o UOL divulgando aqui algumas informações, né? Enfim, acho que as mudanças são naturais para melhorar o calendário, dar mais fôlego para os times. O que eu não gostei mesmo foi a Copa do Brasil ter um jogo só na final. Isso eu não gostei, né? Achei que, né, acho paia, não acho legal, né? Mas de resto é isso, não tem o que fazer, né? Tinha que ter mudanças mesmo, todo mundo reclama do calendário e vamos ter pelo menos um desafogo, né, aí pro ano que vem em relação aos outros anos, né? De 2025 para trás, cara, todo mundo reclama do calendário. 2026 em diante, a gente vai ter aí um fôlego um pouco melhor, né? Um fôlego maior em relação aos calendários que a gente está acostumado aí no futebol brasileiro, né? Mudança, vai ter a redução dos estaduais, o Brasileirão vai começar antes, na final da Copa do Brasil vai ter só um jogo, então a gente vai ter menos jogos, né, em algumas competições aí, né, dos principais times da Série A, como por exemplo a final da Copa do Brasil é só um jogo, né? Já vai ser um jogo a menos que não vai ter. O Brasileirão iniciando antes, né, diminuindo os estaduais, então é uma forma que a CBF achou de melhorar o calendário e acho que justo, e é isso mesmo. A questão mesmo é a Copa do Brasil que eu não achei muito legal, né? Mas enfim, fazer o quê? Você gostou ou não gostou? Dá o papo reto aí nos comentários, belezinha? O que a gente não gostou foi que a gente teve mais um jogador machucado ontem, né? E foi confirmada aí uma lesão. Informação do GE. Rafael Tolói teve diagnosticado uma lesão na região posterior da coxa esquerda e se tornou mais um problema para o São Paulo. Ele vai ser desfalque nesta quinta-feira contra o Fortaleza na Arena Castelão. Que maravilha! Então tá aí mais um jogador do São Paulo machucado, né? A gente comentou com vocês aqui ontem sobre a questão do Ferrarese, né? Que foi aquecer no jogo contra a LDU, se machucou e tá fora, né? Ficou fora do jogo contra a LDU, do jogo de ontem contra o Ceará, né? Vai ficar um tempinho aí desfalcando o São Paulo. Aí o Tolói, né, que tava um tempão sem jogar, né, antes de chegar no São Paulo tava um tempão sem jogar, aí vem pro São Paulo, joga 2 jogos, né, o cara começa o jogo como titular ontem e se machuca no início do jogo.
que acontece nesse clube que tanto jogador se machuca? É a preparação física? É o DM que não presta, que não recupera ninguém? É os médicos ultrapassados? Ninguém sabe, né? O que a gente sabe é que todo mundo que entra lá demora para voltar. Fora a quantidade de jogador que se machuca. É um negócio que não tem explicação, entendeu? Um clube que não tem transparência, ninguém sabe o que acontece nesse clube. O que a gente sabe é todo mundo se machuca, né? A gente vai jogar um jogo importante, decisivo, né? O jogo mais importante do ano de Libertadores. Aí chega chega o dia do jogo, a gente recebe a informação que o Marcos Antônio se machucou do dia para noite, né? Como é que o cara se machuca assim, velho? É muito estranho as coisas que acontecem no São Paulo. Fora a questão do Lucas, que eu já falei, né? Que o Lucas ficou 6 meses fora, demoraram 5 meses para descobrir o que causava dor do Lucas, né? Que era a fibrose, que fizeram a artroscopia e tirou a fibrose. Demoraram 5 meses aí para descobrir qual que era o problema do Lucas, né? Incrível o que acontece nesse clube, cara. Simplesmente incrível o que acontece nesse clube e mais um jogador machucado aí. Negócio inacreditável, cara. Simplesmente inacreditável. É, bizarro, tá? E a gente tem o Ferrarese machucado, como eu comentei com vocês. O Ferrarese tá machucado, né? Se machucou no aquecimento contra a LDU. Tolói tá machucado, também tá fora de quinta-feira. E a gente tem também outra baixa na zaga, né? Que graças a Deus não é por lesão, que é o Arboleda. O Arboleda tomou ontem cartão, né? O terceiro cartão ontem contra o Ceará. E tá fora contra o Fortaleza. Então a gente não tem Ferrarese, Tolói e Arboleda pro jogo de quinta-feira. Então a gente tem problemas aí na nossa zaga. Entendeu? Simplesmente incrível o que acontece nesse clube. Simplesmente inacreditável, né? Bizarro, cara. Bizarro. A gente já comenta muito sobre isso aqui, entendeu? Tipo assim, como eu falei, eu não sou médico, né? Nada, mas tipo assim, não é normal um clube de futebol ter tanta lesão, ter tanto jogador machucado. Aí quando se machuca demora para voltar, entendeu? Jogadores tendo recorrentes lesões aí. Tipo assim, cara, é lamentável a coisa que acontece nesse clube. É um clube que tá largado, né, rapaz? Eu falei pra vocês aqui no vídeo de manhã. Você vê a política do São Paulo, o que fizeram com a base, você vê o time dentro de campo, você vê os jogadores se machucando toda hora, você vê o DM do São Paulo. Eu tenho a impressão de que o São Paulo nunca esteve tão bagunçado como tá agora. E olha que a gente já teve outras gestões ruins, né? Outras crises, vários momentos muito ruins aí nas últimas gestões, especialmente, mas olha, eu acho que nunca teve tudo tão bagunçado, tudo tão perdido como tá agora. Entendeu? Tipo assim, é tudo uma bagunça. Ninguém entende nada, é uma vergonha. Entendeu? A gestão do São Paulo é uma vergonha. Deu uma vergonha aí. E toma mais jogada machucada. Explicação? Ninguém tem, ninguém fala, ninguém sabe nada. A única coisa que eu falei pra vocês, não sei se é a preparação física, não sei se é o DM que não recupera ninguém, não sei se é os médicos. Uma coisa que eu sei é o seguinte, tem médico no São Paulo que tá lá, irmão, desde a época que eu nem era nascido, né? Antes de eu nascer, tinha médico no São Paulo que tá lá até hoje. Isso é um fato. Isso é certeza, né? Se esses caras já estão ultrapassados, fazem uma pergunta. Ou a culpa é da estrutura? Algum motivo tem que ter. Não é azar. Pô, coitadinho do São Paulo. É só o São Paulo que tem azar. Como é que pode? Né? Eu não acredito nisso. Eu acredito em competência e incompetência. Em trabalho bom e em trabalho ruim. Entendeu? Não é possível que o São Paulo seja o clube mais azarado da história. Só com a gente acontece isso. Não é possível. Né? E eu não acredito nesse negócio de azar, né? De sapo enterrado. Eu acredito em competência e incompetência. Em trabalhos bons e em trabalhos ruins. E pelo jeito no São Paulo é tudo muito ruim. Né? E no DM parece não ser diferente. Né? Porque ninguém explica. Ninguém explica o que acontece nesse clube aí. Né? Enfim. Ontem teve muita especulação, né? Antes do jogo, depois do jogo de que o Belmonte ia sair. Mas pelo que parece não vai, tá? Segundo o Gabriel Sá, o Carlos Belmonte não pedirá demissão no São Paulo. Se ele sair, será por decisão e escolha do presidente. Dentro dos pontos de divergência interna, o mais recente e o mais polêmico é o FIP de Cotia. O grupo Legião Tricolor, que é o grupo do Carlos Belmonte, possui muitos conselheiros que se posicionam contra o FIP, incluindo o próprio diretor de futebol. Se tem uma coisa que o Belmonte está fazendo de bom no São Paulo, né? E eu não sei onde é que pode parar isso. A única coisa que o Belmonte está fazendo decente pro São Paulo é indo contra a porcaria desse FIP, né? Porque pelas informações que tem, é um lixo, né? Vender 30% da base
por 200 milhões, 250 milhões de reais, uma vergonha, né? Um acordo ridículo e pelo menos o Belmonte está indo contra, entendeu? Belmonte tem uma influência muito grande no conselho, tanto que o Casares só foi presidente de São Paulo porque o Belmonte apoiou ele, né? E o Casares tem muita, como é que eu posso falar, cara? No caso, o Belmonte tem muita responsabilidade no Casares ser presidente, entendeu? É por isso que depois o Casares tem que ir lá e dar um cargo de diretor de futebol pro Belmonte, né? E o próprio Belmonte, junto com o grupo dele, né, que é o grupo Legião Tricolor, né, que é composto aí por ele e por conselheiros, esse grupo do Belmonte de alguns conselheiros são contra o FIP, tá? E assim, pelo que parece, ele não vai pedir demissão, tá? Só se o Casares quiser demitir aí o Belmonte. Caso contrário, pelo que parece, ele não vai pedir demissão de maneira nenhuma. A questão é que tem sim a guerra política, né? Porque o Casares quer que outra pessoa seja candidato a presidente ano que vem e o Belmonte quer ser candidato. E o Casares não quer que seja o Belmonte, quer que seja outra pessoa. Então, eles têm essa divisão política e o Belmonte também é contra aí o FIP de Cotia, né? Pelo menos uma coisa boa você está fazendo, né, Belmonte? Pelo menos isso, né? Que é ir contra essa palhaçada que é esse FIP, entendeu? Um negócio vergonhoso, querendo vender 30% da base por 250 milhões de reais. 250 milhões de reais é o dinheiro que o São Paulo fez com as vendas ridículas esse ano. Vendendo jogador por dinheiro de pinga, fez o dinheiro que vai ter investimento em Cotia, entendeu? Uma vergonha esse FIP aí, tá? Tipo assim, não faz o menor sentido esse acordo e o Belmonte, junto com o grupo dele, né, os conselheiros aí, são contra essa palhaçada. Pelo menos isso, né, Belmonte? Pelo menos isso aí você tá fazendo de forma decente, São Paulo, né? Porque o resto, olha, eu vou te contar um negócio. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.